Sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. O confrade João Victor perguntou: teria como você fazer um top 10 ou 5 dos movimentos monárquicos mais próximos de serem restaurados? Bem, João Victor, esperado no seu pedido, eu decidi fazer esse vídeo totalmente dedicado justamente aos 5 países que eu considero que terão a sua monarquia restaurada mais rapidamente. E os critérios que eu usei para avaliar os países foram qual a popularidade da Casa Real daquele país entre a população e qual a influência do movimento monarquista e da família real daqueles países na política daquele país. Então, os países que eu vou falar aqui, todos eles têm um alto grau de popularidade da família real e tem também a família real, o chefe da família real, uma certa influência naquele país. Bem, em quinto lugar eu coloquei a Bulgária. A monarquia na Bulgária acabou em 1947, mas o ex-rei da Bulgária continua vivo e muito popular entre os búlgaros. Inclusive, ele foi primeiro-ministro da Bulgária entre 2001 e 2006, o que mostra que ele tem uma certa influência e popularidade no país. E hoje existem autoridades políticas e religiosas que demonstram simpatia pela monarquia e pelo ex-rei. Então, por isso, eu coloquei a Bulgária em quinto lugar. Em quarto lugar, eu escolhi a Romênia. Apesar das pesquisas de opinião no país mostrarem que a república ainda tem uma certa vantagem sobre a monarquia no possível referendo, a família real da Romênia goza de grande popularidade no país. Eles são conhecidos pelos seus vários trabalhos humanitários e muita gente ainda lembra do período da monarquia na Romênia como um período que havia liberdade antes do regime comunista. O ex-rei da Romênia, o rei Miguel I, assim como o ex-rei da Bulgária, continua vivo e ele é extremamente popular. Eles também são chamados sempre para cerimônias oficiais do governo e para falar no parlamento, que mostra o status diferenciado que eles têm na Romênia. Os bens deles que foram confiscados pelo governo comunista já foram devolvidos para eles, como por exemplo alguns palácios, então eles moram nos seus antigos palácios. E também ano passado, quando faleceu a ex-rainha da Romênia, que era esposa do rei Miguel I, o governo deu um funeral de estado para ela, o que mostra a tal popularidade da família real romena. Então, por conta disso, eu acredito que é possível, num futuro não tão distante, a monarquia na Romênia seja restaurada. Em terceiro lugar, eu escolhi Portugal. Sim, Portugal, o movimento monarquista português, ele está crescendo muito, incrivelmente. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 2014 foi fundada a Associação dos Autarcas Monárquicos, que é uma associação que reúne os prefeitos portugueses eleitos que são monarquistas, já conta com mais de 600 membros, então é uma organização que está crescendo bastante. E os prefeitos que fazem parte dessa organização são de todos os tipos de partidos e ideologias, de esquerda, de direita, de centro. Então, o que mostra a abrangência do movimento monarquista em Portugal, que é uma coisa excelente. O chefe da Casa Real, o príncipe Dom Duarte, Duque de Bragança, ele já é reconhecido pela lei portuguesa como o legítimo herdeiro histórico da Casa Real Portuguesa. Então não tem essa discussão de, por exemplo, no Brasil, de ramo de Vassouras e ramo de Petrópolis. Isso já é decidido, que dá mais força para o movimento monarquista em Portugal. O movimento monarquista em Portugal também, desde o fim da monarquia em 1910, já conta com diversos intelectuais que apoiam a monarquia portuguesa, políticos também. Então a ideia da monarquia sempre esteve ali em Portugal, às vezes nem tão forte, mas sempre esteve, e hoje ela continua crescendo. O único problema com o movimento monarquista português é que, assim como nas constituições brasileiras passadas, a Constituição portuguesa não permite uma alteração da forma de governo. Eles têm que ser uma república segundo a Constituição. Então, eles não podem fazer, segundo essa Constituição, plebiscito. Eles teriam que
mudá-la. Mas mesmo assim o movimento continua crescendo bastante, tem muitos adeptos. O príncipe é extremamente popular, principalmente por conta de seus trabalhos humanitários, de suas entrevistas, e entre os setores tradicionais que eram apoiadores da monarquia. Então é por isso que eu coloco o movimento monarquista de Portugal como o terceiro mais provável de ter isso. Em segundo lugar, eu acho que a Albânia, porque eu já falei aqui em vídeos passados que em 1997 teve um referendo na Albânia para restaurar a monarquia. Apesar de no referendo a monarquia ter perdido, houve várias acusações de fraude, inclusive posteriormente o próprio primeiro-ministro da Albânia ele falou que era possível ter tido uma fraude no referendo e que na verdade a monarquia deveria ter ganho. E logo depois de terem saído os resultados oficiais do referendo em 97, quase que teve uma revolta popular por parte dos monarquistas acusando o referendo de ter sido fraudado. Então foi uma coisa bem irônica, né? Que é a primeira vez que você viu os monarquistas realmente pegando em armas para tentar lutar contra a República. O atual chefe da Casa Real, o príncipe Leka, ele já foi conselheiro do próprio presidente da Albânia de 2012 a 2013. Então isso mostra quão importante ele é no país, a sua popularidade. Então, por causa dessa importância dele, da popularidade entre os albaneses, eu coloco a Albânia em segundo lugar. Em primeiro lugar, eu considero a Sérvia como o país que tem maiores chances de ter o seu movimento monarquista restaurado. A Sérvia tem pesquisas de opinião que mostram constantemente que a monarquia seria vitoriosa num possível referendo sobre a monarquia. O príncipe da Sérvia, o príncipe Alexander, que é o chefe da Casa Real da Sérvia, ele é extremamente popular, ele já recebeu embaixadores estrangeiros, então ele tem uma certa importância também no país. A Igreja Ortodoxa da Sérvia já apoiou a restauração da monarquia na Sérvia oficialmente, então eles têm um grande apoio da maior religião na Sérvia, a religião oficial do país. A única coisa que falta para a Sérvia voltar a sua monarquia é a vontade política dos políticos fazerem um novo plebiscito. E claro que os políticos realmente não têm essa vontade, porque senão os políticos vão perder o seu poder, caso a monarquia ganhe, mas é a única coisa que falta para a Sérvia voltar a uma monarquia. É um referendo que eu creio que a monarquia seria vitoriosa. Então por isso que eu julgo a Sérvia como um país que tem as maiores chances de ter a monarquia sendo restaurada mais rapidamente. Bem, pessoal, então estão aí os 5 países que eu julgo que têm a maior chance de terem as suas monarquias restauradas. Eu acho que falar disso é muito importante, principalmente para a gente comparar com o que está o estado do movimento monarquista no Brasil com o daqueles países onde o movimento monarquista está dando mais resultados. Então eu achei que esse vídeo foi muito importante, gostei muito de ter feito. Obrigado, João Vitor, por você ter peço esse vídeo, foi muito legal. Então é isso, esse foi mais um Coluna do Rei. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês não forem inscritos no canal, por favor, se inscrevam aqui embaixo. Faça qualquer pergunta que eu tentarei responder no próximo vídeo aqui embaixo nos comentários. Curta também a página do Coluna do Rei no Facebook, as páginas que compartilham o Coluna do Rei no Facebook. Se inscrevam também nos outros canais monarquistas no YouTube, como por exemplo TV Imperial, um canal muito bom, é também do Movimento pela Restauração Monárquica do Brasil, que é uma página muito boa. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem.